Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Vamos a mais um vídeo, né? Agora falando sobre movimentação de terra, especificamente escavações, né? Primeira coisa, a gente tem que entender, né, dessa sequência de vídeos para a gente estar fazendo a planilha. Essa é a terceira etapa, né, que é a etapa de movimentação de terra na obra. E temos que entender basicamente uma coisa: existem materiais que a gente categoriza como de primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria. Trouxe um material para vocês que fala melhor disso, tá? Então, o que são materiais de primeira, segunda e terceira categoria? Como quantificar isso? Que materiais são esses? Bom, o primeiro deles, o material de primeira categoria, tá? Compreende em solos em geral, residual ou sedimentar. Então, a gente tem que voltar um pouco lá atrás, em mecânica dos solos, entendeu esse processo de solo, né? Ele pode ser seixolado ou não. O que tem importante aqui para a gente entender? Os diâmetros, né? O diâmetro máximo ele tem que ser aquele diâmetro máximo característico numa granulometria do solo que a gente faz, vai ser de 15 centímetros, 15 milímetros, 15 centímetros, desculpa. Então, qualquer pedrisco menor do que 15 com diâmetro menor do que 15 centímetros, 0,15 metros, ele é de primeira categoria. Então vamos entender o seguinte: ele não, são solos mais moles, são solos argilosos, né? São solos que não necessitam de explosivo para se compactar. A grande maioria dos solos na nossa região é de primeira categoria, né? Então a gente percebe aqui, ó, que são solos, mas tem umas pedras aqui no meio. Não, mas são solos de primeira categoria, não. Olha o diâmetro máximo característico aqui, né? Então, é importante essa avaliação antes de eu colocar um item dentro da planilha. Vamos para a segunda categoria. O que é a segunda categoria, né? Então, já a gente consegue aqui pela foto, ó, ver pedras maiores, tá? Então, compreende resistência ao desmonte mecânico inferior da rocha não alterada, né? Então, quando você tem uma rocha e alterou então esse desmante antes disso, né? Você vê que são pedras que já estão aqui dentro, mas são pedras misturadas com argila, são soltas, tá? Não é aquela pedra dentro da rocha exclusivamente pedra, ok? Então cabe a gente entender o seguinte, ó. Então, resistência desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação entre métodos que obrigue a utilização de maior equipamento. Então, aqui, dependendo do equipamento, eu não consigo carregar, né? Não é uma cabine simples, não é um caminhão pequeno, tá? De escarificação exigido contratualmente. Então, a extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado, né? De pegar essa pedra aqui. Isso aqui o trator consegue pegar essa pedra, mas pode ser uma pedra um pouco maior que está no bolo dessa terra aqui pensa numa areia, né? Então pode ser uma pedra maior, tá? Então eu já posso fazer uma explosão dessa pedra, desfragmentar ela e transformar em pedras menores e eu conseguir carregar. Então solos são solos com essas características. Então, volume inferior a 10 metros cúbicos, tá? Desculpa, 2 metros cúbicos. E os matacões ou pedras em diâmetro de entre 15 e 1 metro de diâmetro máximo característico. Então, essa é a característica do solo de material de segunda categoria. Indo para a terceira categoria, a gente vê que o solo ele foi aumentando a granulometria dele e ficando um solo mais pesado, né? Com solo mais pesado, a gente já pensa que as nossas composições vão ter o quê? Tempos maiores, custo maior para pegar esses materiais, ok?
Então, compreende resistência e desmonte mecânico, equivalente à rocha não alterada, e bloco de rocha, com diâmetro superior a 1 metro. Então, aquilo que na primeira categoria era 0,15 centímetros, na terceira categoria ele já está superior a 1 metro. Então, tudo que vier depois disso é material de terceira categoria. E volume ou igual ou superior a 2 metros cúbicos, né? Cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com emprego contínuo de explosivo. Então, aqui não tem jeito, eu tenho que fazer um desmonte de rocha para conseguir carregar essa pedra com 2 metros cúbicos de tamanho. Eu tenho que fragmentar essas pedras para conseguir realmente pegar esse material. Então, uma coisa que fica importante para a gente, é importante para a gente, é importante para a gente o que, que fica, tipo, qual característica vai ser desses solos? Com mais dificuldade para fazer uma escavação, né? Se eu estou pensando numa escavação de solo, vai ser mais difícil, correto? Então, eu tenho que vir para a minha planilha e escolher a especificação correta, de acordo com o meu projeto. Né? O projeto ele vai ter que falar qual é o movimento de terra, né? Qual tipo de terra que eu tenho ali para vocês. E aí a gente vem aqui para a planilha do IOPS, né? O que, que a gente tem? Quais são as opções? As opções que a gente tem aqui, ó, escavação manual de primeira categoria, escavação manual de material de segunda categoria. Percebo aqui que eu tenho aqui, ó, 1,5 metro de profundidade. Ah, não, eu tenho que fazer um nivelamento desse terreno. Eu já não tenho um item aqui na planilha do IOPS. Eu teria que procurar outras planilhas de referência, como o Sinap, e caso não tenha, eu tenho que buscar aí o TCPO ou fazer uma composição. Tá? Então, essa escavação manual de primeira categoria, até 1,5 metro de profundidade, para fazer ali as nossas fundações diretas, eles atendem bem, né? Se eu for pensar nesse caso, fazer minhas baldrames, é interessante utilizar esse item. Ó, se é um solo um pouco mais pesado, então, se não na minha sondagem mostrou que tipo de solo, e esse solo é um solo mais pesado, então eu vou para a segunda categoria. A planilha não contempla solo de terceira categoria. Tá? Então, a gente teria que ir para outras planilhas de referência ou ir realmente para o TCPO para ver isso. Mas aqui ela se divide em escavação manual e escavação mecânica. Tá? Todos eles metro cúbico, tá vendo? Fica mais caro eu escavar com manual. Ah, então eu vou sempre escavar com mecânico. Calma, tem hora que eu não tenho um custo inicial, porque para eu levar um trator para uma obra, para fazer essa escavação, tem um custo inicial. Então, vamos botar o dia do trator, uma média aí de R$ 150 o dia. Né? Então, se eu for fazer R$ 150, eu tenho menos de 3 metros cúbicos aqui, ó, né? Entre 3 e 4 metros cúbicos. Se for material de primeira categoria, eu já não vale a pena eu levar esse. Ah, eu tenho 2 metros cúbicos para cortar. Ó, 2 metros cúbicos vai dar R$ 80. Só para levar o trator para transformar ele em mecânico, eu tenho 150 inicial, né? Não que esse valor é uma atenção que eu tenho que ter, ok? Então, se eu tenho lá 10 metros cúbicos, eu vou pagar R$ 80. Então, eu consigo fazer isso? Não, eu tenho que buscar um valor, começar aqui. Esse valor ele tem que ser interessante aí acima desse limite de R$ 150. Eu tenho que transformar, eu tenho que fazer a quantidade aqui, esses R$ 150, a quantidade de metros cúbicos que eu vou precisar. E essa é a atenção que eu tenho que ter. Senão, eu vou falar assim, ó, tô levando, então eu vou tornar aquele trecho, aquele pedaço da planilha inexequível, porque eu não estou dando o valor necessário a levar um trator para aquele lugar, ok? É interessante um ponto que tem aqui, então a escavação é isso que a gente está mostrando,
tá? Então eu estou escavando, vou escavar esse material, vou fazer essa movimentação de terra. Muita atenção na hora que eu tiro essa terra que está ali devidamente compactada, né, com o tempo, o solo original, na hora que eu retiro aquela terra, ela vai deixar de estar compactada, ok? Ela vai deixar de estar compactada para ela estar mais solta. Então a gente calcula uma outra coisa aqui que é a movimentação dessa terra, tá? Eu vou retirar essa terra, ok? Fiz a escavação, retirei, botei do lado. Como é que eu vou tirar essa terra daqui e vou levar ou para um bota fora ou vou usar ela num aterro? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que considerar esse transporte dessa terra. A planilha do IOPS, ela coloca aqui o transporte no, no item abaixo, aqui, ó, no item 303. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que considerar o empolamento. Tá? Eu tenho que considerar que aquele terreno tinha um volume, e ele aumentou o volume, e aí eu vou fazer ou transportar ou vou espalhar esse material. Então vamos aqui, ó, o reaterro, tá? Então eu tenho, bom, escavei, vamos voltar um pouquinho atrás, tá? Então escavei, tirei esse volume de terra que está ali, que eu queria, né? Atenção a essa escavação, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma fundação. Eu vou sempre escavar ali uns 20 centímetros de cada lado para desforma. Eu sempre vou escavar ali mais ou menos uns 10 centímetros embaixo para colocar, fazer a compactação e fazer o lastro de concreto. Vou compactar e vou colocar o lastro de concreto. Então, esse dimensionamento aqui, eu tenho que prestar atenção nesses dois itens. Qual é a minha cava de fundação? A minha fundação é de 1 metro por 80 centímetros. Como que eu vou escavar? Eu vou pegar esse 1 metro aqui e vou cavar 1,40, que é para caber aqui, ter uma desforma tranquila, né? E vou pegar também uma a base dela ali, onde eu vou colocar o lastro uns 3 centímetros, mas essa compactação de terra, eu vou ter uma folga de trabalho ali com o lastro, eu vou botar ali mais uns 10 centímetros além, porque vai ter pontos que eu não vou ter, vai ter porque, principalmente se for trator, né, que ele vai pegar aquela garra dele, vai puxar, deixar aquele solo mole, aí eu tenho que fazer esse apiloamento, compactação, né, do fundo da vala, né, do fundo ali da minha escavação. Então, para deixar aquela terra voltar ao estágio compactado, então isso a máquina deixa por causa do dente dela que vai pegando aquela terra, ela vai deixar essa terra mais fofa, mais mole embaixo. Aí eu tenho a necessidade de compactar isso. E aí, qual é a segunda etapa? Eu vou colocar meu lastro de concreto, vou colocar minha forma, vou colocar meu concreto, depois eu vou desformar isso aí, e aí vai entrar a minha parte de reaterro. Eu vou reaterrar. Eu tirei a terra, só que, como a gente viu, mais 20 centímetros de cada lado, essa terra ela tem que voltar para ocupar aqueles 20 centímetros que eu só tirei para colocar a forma. Qual é o meu volume de reaterro? Meu volume de reaterro é meu volume de escavação da terra que eu tirei, menos o meu concreto e o meu lastro. O meu volume de lastro e o meu volume de concreto ocuparam aquele vazio que eu deixei com a escavação. Só que eu tenho que voltar com essa terra nas laterais, aquelas laterais que eu deixei para trabalhar, para retirar. Jesse, então é melhor eu deixar ali o vão aberto ali, não preciso de forma e concreto ali em cima. A gente tem que lembrar lá quando vocês estudaram materiais concretos, que o solo, o concreto perde água para o solo, né? Então, essa é um parâmetro que a gente tem que pensar. Eu tenho que usar forma, não tem jeito. Eu não posso deixar o concreto perder água para o solo. Então, eu tenho que fechar ele embaixo, fechar ele nas laterais.
E aí, para isso, eu preciso desformar e fazer o quê? O que a gente chama de reaterro, que é o item 0302. Tá? Então, eu tenho reaterro apiloado de cavos e fundação de camadas de 20 centímetros. Eu coloco 20 centímetros de terra e vou lá e vou apiloar, vou compactar. Coloco mais 20 centímetros de terra, então de 20 em 20 centímetros de terra, ele vai ser fechado. 20 centímetros é um número bom, lógico, assim, mas eu não posso colocar 50 centímetros e colocar uma energia de compactação maior com um equipamento maior? Pode, não tem problema, tá? Mas isso vai estar dentro de um projeto de um projeto de aterro, né? Pensando aí já no aterro, para fazer essa energia de compactação. Então, eu sugiro usar aí os 20 centímetros, que é uma quantidade muito legal, tá? O material, aqui dentro de reaterro e compactação, ele coloca o material de aterro, areia limpa, né? Ele já está considerando 15% por cento de empolamento. A areia ela tem menos vazios ali, né? Quando a gente tira a areia, o volume dela vai alterar pouco do que quando a gente tira uma argila, o volume dela vai ser muito maior. Então, o empolamento aqui em areia, ele considera 15% de empolamento. O lastro de brita, então, em vez de ser aquele lastro de concreto, ele usa um lastro de brita, aquelas britas maiores, brita 3 e 4, e apiloado manualmente, que não é o ideal para essa contenção que a gente vem falando de concreto, tá? Porque se eu tenho uma brita ali, ela vai, a água vai percolar ali por dentro da brita e vai chegar no solo. O ideal é o lastro de concreto, que ele dá uma impermeabilizada, ele não tem resistência. Vai ser um concreto magro, um concreto pobre, né? Que a gente chama de concreto magro. Então, esse lastro ele não vai dar resistência, mas ele vai dar a impermeabilização que a gente precisa. Então, esse lastro de brita é utilizado em outras situações. Lastro de areia, vou compactar alguma coisa, vou botar um lastro de areia, vou fazer uma regularização com areia, né? Olha o aterro. Ó, aterro em areia, inclusive adensamento hidráulico, fornecimento de material. Então, eu vou fazer um aterro, vou subir o nível dessa, dessa edificação, desse terreno para eu montar a edificação em cima. Fiz todas as minhas fundações, fiz tudo ali, vou jogar terra em cima e compactar. Bom, beleza, é um item legal, tá? Então eu tenho tanto com areia quanto com argila. A areia é mais cara do que argila. Mas são dois materiais que são interessantes para esse aterro aí. Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive adensamento. Vou fazer uma calçada, vou vir com areia, vou compactar, vou botar, né, vou botar uma lona em cima e vou botar o, o contrapiso ou o concreto e vou fazer a calçada. Aqui já é aterro compactado utilizando compactador com placas vibratórias, né? Vou vibrar todo aquilo ali. Com reaproveitamento de material e reaterro de valas exclusivo e compactação. Então, esse exclusivo ele aparece em vários pontos dessa planilha, tá, gente? Tem que ficar atento a isso. Quando ele fala exclusivo, é diferente de inclusive. Então, às vezes é uma palavrinha, uma letrinha ali que dá uma diferença que é tirei, não tenho compactação nesse reaterro, tá? Mas eu tenho tá vendo? Eu tenho o de cima que é com compactação. Que é o apiloamento é uma compactação, né? Então isso aqui só vou reaterrar, só vou jogar o aterro ali para cima da vala. Se vocês perceberem, ele é muito mais barato, ó. 5,72, só jogar a terra do lado ali da fundação. 41 e 31 eu compactar, desculpa. 44 e 49 eu compactar fazer esse reaterro, voltar esse solo no estágio normal. Tudo vai depender de que tipo de obra que é, o que vai ser feito ali, né? Às vezes eu não preciso chegar a usar esse reaterro aqui que é mais caro,
nas fundações internas, não, porque aqui a gente vai fazer uma laje de piso, não estou considerando nada desse solo. Eu vou considerar que esse solo não existe, porque ele é muito mole, não vai me dar resistência. Então não tem por que chegar e colocar compactado. Eu vou colocar solo, só vou reaterrar as valas para ficar a terra ali para servir aquele início ali daquela forma antes de eu colocar o peso do concreto em cima para concretar, tá? Então essa é a diferença. O transporte, eu tenho esse transporte aqui para remoção de entulho, já não é aquela movimentação de terra tal, já é um entulho da obra, e aí vem aquela CONAMA, né, classificação ali de acordo com CONAMA das resoluções, e aqui fala em aluguel de caçamba, carga, transporte, descarga em área licenciada. São aquelas caçambinhas que ficam do lado da obra. Como é que eu vou estimar essa quantidade de entulho? É complexo eu estimar essa quantidade de entulho de uma obra, né? Então, primeiramente aí, vamos pensar numa atividade, estou fazendo um muro, eu vou pegar toda essa madeira que eu, né, vou considerar os reaproveitamentos dela, então aquele volume de madeira é menor. Eu utilizei 10 vezes, 10 conjuntos ali, então eu tenho um conjunto só, não tenho 10, né? Então divido aquela quantidade ali por 10, eu vou ter como é que eu vou cubar isso aí, vou botar ele em metros cúbicos. Eu tenho lá 20 por 2,5 vezes a distância, eu acho quantos metros cúbicos tem ali de madeira. E um empolamento disso muito alto. Eu colocaria um empolamento ali de uns 40% de empolamento, que pensa nessa madeira solta, é um pau para um lado, pau para o outro, para formar essa caçambinha ali, por mais organizado que ela fique, mas é um volume muito vazios ali dentro pelo tamanho dos materiais. Pensando numa reforma, eu vou tirar e vou. Ah, estou tirando o meu piso. Então, vou analisar também a quantidade de piso, quantos metros quadrados de piso, qual a espessura de piso, achei quantos metros cúbicos. Só que isso também tem empolamento, mais 40% em cima. É minha área de entulho, tá? Que mais que eu posso. Então, a gente vai estimando os materiais que a gente utilizou, ele não ficou fixo ali dentro. Por exemplo, concreto? Não, concreto está tudo dentro da minha obra, né? Madeira, não, retirei. O escoramento também retirei. Então, são materiais que eu retiro da minha obra. Então, esse índice de preço, esse volume de entulho, eu calculo dessa forma. Ah, isso é complexo? Sim, é complexo. Eu tenho que tentar buscar o máximo de entulhos que eu vou ter na obra. Ah, mas quando eu falo ali de lata de tinta, eu vou colocar uma quantidade estimada desses materiais. Tipo, vou colocar mais uma caçamba só para entulho de resto de tinta, outras coisas assim, né? Então, vou colocar uma caçamba daquela, tem mais ou menos 4 a 6 metros cúbicos, depende do tamanho da empresa, né? Então, vou colocar uma caçamba só para isso na obra. Transporte de material aqui, pensando nesse item aqui. O que é isso? Transporte de material em costa acima. Eu vou levar esse material para cima, inteiramente manual. Então, vou colocar ali um cara levando um carrinho até 10 metros de distância, considerando ao longo da encosta, inclusive carga e descarga. Então, isso é uma unidade. Então, quantas unidades eu tenho, aqui vai calcular, ok? Quantas viagens de carrinho eu vou ter. Aqui, tá vendo? Subir é mais caro do que descer. A gente entende que é mais difícil eu carregar isso acima ou abaixo. A planilha do IOPS, ela não tem aí a parte de trator, movimentação de terra em caminhões, né, coisas desse tipo. Isso aí a gente teria que buscar lá a planilha do IOPS, mas já fica para vocês já entenderam como até vocês têm bagagem até para buscar esse item na planilha do IOPS.
Beleza, galera? Hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Acho que a gente conseguiu entender o que que é essa movimentação de terra, essa escavação, esse transporte. Vai ter item que não vai ter aqui, né? Que eu falei, caminhão, botar isso dentro de caminhão para jogar fora, ou vou fazer um espalhamento de terra, embora o espalhamento de terra ele tenha ele lá em paisagismo, deixa eu voltar aqui para vocês, lá em paisagismo, ó, eu tenho um pouco de espalhamento de areia, simplesmente espalhar esse material, não estou reaterrando, não estou compactando, não estou fazendo nada. É um item também que a gente pode usar, ou simplesmente pegar esse material aqui, ó, de reaterro, mas aqui é reaterro de valas. Não é a mesma coisa de eu chegar e de aterrar, reaterrar, pegar uma terra que era de uma coisa e jogar no meu terreno. Ficaria mais com a cara lá do espelhamento de terra. Certo? Bom, por hoje era isso aí. Nesse vídeo a gente tratou aí de movimentação de terra, escavações e transportes. Ficamos aqui. E um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês. Um grande abraço, fique com Deus.